estiver feliz no trabalho, você vai fazer o seu trabalho muito melhor. Então é isso que a gente mostra, né? A questão de não ter o cargo, porque a liderança é uma atitude, a gente entende que é você quem faz o cargo das pessoas, não o contrário. E a gente quer que as pessoas estejam felizes aqui. Não quer dizer que a gente consegue, não quer dizer que a gente consegue sempre. Também isso quer dizer que tudo que eu estou apresentando para vocês aqui fala da excelência da empresa, não. A gente precisa trabalhar ainda, a gente está muito longe da perfeição. Eu posso estar falando algumas coisas aqui para vocês que pode estar pensando, puxa, a empresa é o máximo, que legal, gente. Tem uma realidade aí também, tem muita coisa para ser trabalhada, o que acontece foi construído com muito suor. Né? Então, a partir do momento que você acha que você está no nível de excelência, você acabou de perder ele. Né? Sim, quem ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que assim, quando é construído uma realidade e que todas as pessoas se sentem envolvidas e geradoras que provocam essa atitude, eu acho que você dá um grande passo, né? Porque as pessoas se sentem responsáveis pela de bem com a vida, trabalhar tendo uma visão no todo. Eu acho que fica mais fácil você atingir a excelência, né? Roselane, me desculpa, mas eu também não estou preparada. O que a Roselane está dizendo é muito verdade, assim, porque cultura organizacional você não impõe, você constrói. Então não basta eu dizer isso se as pessoas não sentirem isso. São as pessoas que fazem a cultura organizacional. Isso contagia, isso motiva, isso estimula as pessoas. Bom, falando um pouco das práticas que a gente tem aqui. Em relação à remuneração de carreira. Já viram a remuneração? Benefícios? Já um pouco. Pouco. Bom, então, rapidamente, só para apresentar o que a gente tem um PCCS, que é um plano de cargos, carreira e salários, que é o nosso documento corporativo que rege as diretrizes de ascensão de carreira, de remuneração, quais são as faixas salariais, como é que você progride salarialmente, como é que você pode mudar de função. Então, esse é o nosso documento corporativo. Ele está subordinado ao estatuto social, ao manual de ética, ao regimento interno, ao regulamento pessoal da profissão. Vocês estão vendo como os documentos têm que estar sempre ligados, respondendo essa pergunta? Está ali? As estratégias são ligadas. Gente, tudo isso, o PCC também tem como base os princípios, a visão, os valores. Tá? Então, ele é o nosso documento corporativo de RH que diz as regras de remuneração, de ascensão de carreira, de sucesso. Avaliação de desempenho. Já ouviram falar de avaliação de desempenho? Já? Eu adoro falar sobre avaliação de desempenho. Esse é um tema meu, assim, sou apaixonada pela área de competências. E eu falo desse projeto e desse tema com muito carinho, né? Porque a gente desenvolve um trabalho muito bonito, que a gente vem melhorando, vem aproveitando, enfim, implementando as melhorias a cada ano. Bom, deixa eu falar daqui, né? A avaliação de desempenho do Algar, ela é uma diretriz de governança, né? Ela complementa o plano de cargos, carreira e salário. E ela foi implantada aqui na Algar com o objetivo não só de poder avaliar o desempenho das pessoas, que acho que esse é o principal objeto de uma avaliação, mas de poder acompanhar o desenvolvimento delas ao longo do período. Então, quando eu cheguei aqui, eu existia uma avaliação de desempenho, algumas perguntas, algumas competências, muito interessante, mas isso não estava relacionado a isso aqui. Então, era um dos projetos que eu achei que estava relacionado aos nossos princípios, nossa visão, aos nossos valores. Então, aí veio o grande desafio, tá? Puxa, o quanto que a gente pratica a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores? Se os nossos valores aqui são direcionadores atitudinais, eu posso observar o seu comportamento, não posso? Então, essa é a base da minha avaliação de desempenho hoje. Então, foi através desses comportamentos que a gente desenvolveu internamente aqui um modelo de avaliação de desempenho que avalia exatamente isso. O quanto que tudo que eu espero que as pessoas façam, tenham, elas praticam. Tá? A gente já está no terceiro ciclo dessa avaliação de desempenho. Ela acontece anualmente e acontece no modelo 360 graus. Como é que é esse modelo?
O gestor avalia o gerenciado avalia o gestor, e esse gerenciado é avaliado pelos pares dele, são os clientes internos. Lembra que a gente falou aqui do conceito de cliente interno? Cliente não é só quem está fora, são as áreas com que eu me relaciono, para quem me entrega, para quem eu recebo. Então esse é o nosso modelo de avaliação de desempenho. Tá? O separador não respondeu. O separador não respondeu. O separador não respondeu. Só existe um modelo, não pode ter dois. Não entendi. Porque assim, quando eu tentei escrever uma palavra, eu falei que a gente poderia, de acordo com o consultor, a gente poderia brincar que se você vai fazer para a área de serviços gerais, teria um tipo de avaliação diferente para a administração, outros funcionários, operacional. Tá, você tem vários modelos de avaliação. Você tem um modelo 90 graus, que é só o gestor que avalia o colaborador. O colaborador não tem direito de avaliar o gestor. Você tem um modelo 180 graus, que é um modelo onde ambos se avaliam. Você tem o modelo 270, onde só os pares se avaliam. Você tem o modelo 360, onde todos da empresa se avaliam. A gente começou com o modelo 180 e eu expandi o modelo 360 para todos da organização. Porque a gente já tem aqui, né, eu não sei qual foi o contexto, a professora falou, acho que a gente tem que avaliar muito isso, qual é o contexto, né, qual é o momento, muito delicado, implantar uma avaliação 360 graus. As pessoas têm que estar muito sensíveis, receptivas à metodologia, dar feedback não é fácil. É muito comum que esse processo tenha a subjetividade, a pessoalidade, então eu não gosto de você. Não estou avaliando o que você faz. A avaliação de desempenho não é um julgamento. É como eu avalio o que você faz, eu avalio o seu resultado, não se eu gosto de você ou não. Então é muito delicado. Então provavelmente a professora deve ter falado nesse contexto. Vamos avaliar o contexto da empresa, vamos avaliar as áreas. Aqui, a gente teve todo o processo de sensibilização antes, de preparação das pessoas, de apresentação da ferramenta, de explicação de como é que ia ser feito, de treinamento, para que então a gente plantasse uma coisa funcionar. E pior, não funcionar, você poderia sim, uma ferramenta muito importante, você poderia perder a credibilidade dela por não ter aplicado ela corretamente. Então você pode ter um formulário de perguntas, que pode ser bom ou não, não é isso que eu estou questionando. Estou questionando como você aplica. Então, provavelmente a professora deve ter falado dessa situação, a gente tem que entender o contexto, avaliar o contexto, mas aqui a gente tem aplica. E as pessoas têm que estar preparadas para também apresentar. Treinadas, né? Orientadas, sensibilizadas. A gente está nesse processo, gente, há 3 anos, 2 anos e meio. E ainda assim a gente tem resistências, o que é normal, não é o que é normal o processo. Mas eu sei como trabalhar essas resistências. Por quê? Porque elas foram identificadas antes. Tá? O que mais? A gente tem uma política de participação nos lucros e resultados, que também é uma ferramenta aí de gestão de RH. Então, só voltando aqui na avaliação de desempenho. Uma coisa que é importante. Tem aqui. O que é essa política? A gente não tem metas. Não falei para vocês que a gente tem metas organizacionais? Dessas metas são oriundas as metas setoriais. Então, 50%. Se a empresa tiver lucro, essa é uma condição, não é um fato. Se a empresa tiver lucro, 50% das metas corporativas representam o resultado aí adicional na remuneração do colaborador. Os outros 50% são divididos. Se a pessoa atingiu a meta setorial, se ela teve êxito, todas as metas que foram planejadas para ela foram atingidas, aí ela ganha mais 70% desses 50%. E se o resultado da variação de desempenho dela atingir o nível tal, ela ganha mais 40%. Entenderam? Não. Gente, política de participação dos lucros é o quê? Se a empresa tem lucro, ela distribui. Então, se a empresa tem, sei lá, 100 de lucro é resultado contábil. Ela vai distribuir antes da empresa pegar o lucro e distribuir igualmente com o cartão salarial das pessoas. Assim, puxa.